Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 ao 30. Evangelho de João, capítulo 4, versos 27 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos e abra bem o seu coração para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não penetre só no seu intelecto, mas vá ao seu coração para que possa dar frutos. Glorifique o Senhor. Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, e que ela possa penetrar de fato em nossos corações. Abra os nossos corações, Senhor, para receber a semente, a boa semente do Teu Evangelho, e que ele possa dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria começar hoje o nosso culto, e eu tenho, é bastante comum a mim começar fazendo perguntas, não esperando a resposta, mas esperando a reflexão, esperando a meditação de cada um. E a pergunta que eu quero iniciar nesse culto é simples, porém não tão simples assim. Você está feliz com a condição espiritual que você está vivendo? Você está feliz com a sua condição espiritual? É uma pergunta simples, objetiva, mas que às vezes fica difícil responder. Porque ela tem que ser feita. Porque muitas vezes nós nos acomodamos e achamos que estamos bem, que estamos fazendo, e na verdade nós precisamos ter uma noção mais clara, mais lúcida, mais verdadeira sobre o estado, a condição de nossa vida espiritual. E muitas vezes nós pensamos que estamos bem, que estamos em Cristo, que estamos certos, convictos da nossa fé, do nosso cristianismo, quando muitas vezes nós apenas somos os convencidos do Evangelho. Isso, em parte, tem a responsabilidade muito da distorção que a igreja vem tendo, porque a pregação da palavra, a ministração da palavra sempre será a parte mais importante de um culto, mas ela tem deixado de ser em muitas igrejas. Muitas vezes as pessoas vão à igreja não para ouvir a mensagem, mas para ver um louvor bonito, para ouvir um louvor edificante, por causa do aspecto estético, arquitetônico da igreja, ou por causa dos irmãos, uma série de fatos, ou até por causa do pastor, mas não pela mensagem em si. Há um erro muito grave de que os pregadores, muitos deles, são reféns daqueles que ouvem. Então quem determina a pregação é os ouvintes. Aí o pastor estuda o que eu vou dizer que vai agradar ou desagradar esse tipo de público, aquele tipo de público. Ele começa a ser seletivo de forma errônea e não pregar o que Deus determinou. Não é os que ouvem que dirigem e que são os senhores da pregação, é
a pregação, o pregador. E isso acontece muitas vezes porque o pregador acha que está pregando para crentes, quando na verdade ele não é bem assim. Mas eu estou na igreja e a maioria frequenta há tantos anos, mesmo assim, o pregador não está pregando absolutamente para a maioria de crentes. Por mais que seja difícil, é o contrário. Então o pregador erra por pensar que está pregando para crentes, e os ouvintes erram por pensar que todos que estão ouvindo são crentes. Eu já estou há muito tempo, eu contribuo, eu faço parte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer, e não se faz uma avaliação interna, cada um de si mesmo, para ver, será que eu sou? Então há um erro grave. Por que as igrejas estão cada dia mais superficiais, de modo geral? Porque o pastor é refém do que os ouvintes querem ouvir, então ele procura falar aquilo que é acessível às pessoas, e ele acha que está pregando para crentes, quando ele está pregando para a maioria de não crentes. E aqueles que estão ouvindo, todos, na maioria, se acham crentes. Eu ouvi, eu sei, eu estou sabendo disso tudo. Você se considera um verdadeiro convertido? Essa é uma pergunta boa. Você se considera convertido a Cristo Jesus mesmo, de fato? Há uma grande diferença entre ser convertido a Cristo e convencido de Cristo. Há, no aspecto mais geral da igreja, um convencimento de Cristo é o Senhor, de que Ele veio para nos salvar, de todas as obras expiatórias, sacrificiais de Cristo Jesus, de todo o amor de Deus, de todo o poder da palavra de Deus, de todo o poder do Espírito Santo. Há um convencimento inegável, senão não estariam aqui. Mas isso não quer dizer conversão. E nós temos que parar de nos iludir de que somos convertidos, quando na maioria das vezes nós somos convencidos de que isso é o melhor, de que isso é o certo, de que isso é assim, quando na verdade o nosso coração, como diz Jesus, vocês me louvam com os seus lábios, vocês me amam com os seus lábios, mas o seu coração está muito, muito longe de mim. Para saber se nós somos convertidos, nós precisamos saber qual é a evidência disso. O que evidencia de fato uma conversão genuína? Uma conversão verdadeira? Essa é uma pergunta que é feita várias e várias vezes nos nossos estudos. Eu não sei se sou convertido. Tem algo que evidencia isso? Alguns vão dizer, mas só Deus vê o coração. Outros pensam pela certeza que Deus conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração, nós é que não conhecemos, porque o nosso coração é enganoso a nós, não a Deus. Só Ele pode ver o coração. Agora, isso não quer dizer que não haja evidências de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Há várias evidências. E esse texto nos ajuda. Não é a primeira vez que nós falamos sobre isso, não é o único texto que fala disso. Vários e vários textos, a Bíblia inteira fala sobre o fato de sermos ou não
cristãos verdadeiros. Esse texto, esse trecho do texto que fala da samaritana vindo buscar água no poço, e Jesus está ali sentado num horário diferente pela condição de vida que ela levava. Era meio-dia, sol escaldante, ninguém busca água, as mulheres não buscam, mas ela não podia estar com as outras por ela ser quem era. Sendo samaritana, sendo mulher, Jesus fala com ela, pede água a ela, e ela já logo, como você sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água de beber, e Jesus já lhe responde, porque ele conhece o coração, e ele diz: se você soubesse quem lhe pede, tu me pedirias, eu te daria água viva, que fluirá do seu interior. Ou seja, um manancial de satisfação. Jesus não está usando a analogia da água para falar da sede, da satisfação da alma, que só Ele pode dar. E ela pergunta para ele: o senhor é maior do que Jacó? Aqui é o poço de Jacó, um dos patriarcas. E o senhor também não tem nem com que tirar. Ela não entende, como a maioria não entende, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas de Deus são loucuras para os homens, porque os homens não podem entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Assim diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Jesus fala: vá lá, chama o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, porque se já tiveste 5 e o que você está agora não é teu marido. E ela olhou para ele, veja que é esse profeta, que sabe? E aí acontece tudo isso que vocês estão vendo aqui. Os discípulos chegam e vejam Jesus falando com aquela mulher vai para a cidade, volta correndo para a cidade, e você ouve o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que esse texto revela, quais sinais que esse texto revela que evidencia se somos ou não convertidos. Dos mais simples, aqueles que basicamente têm que fazer parte de um convertido, e que é muito distante daqueles que são convencidos. Então, eu espero que a partir disso você possa sair daqui hoje convencido se é convertido ou não, ou se apenas é um convencido daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez. Amém? Então vamos destrinchar um pouco desses versículos, desse texto, para aprendermos algo sobre nós mesmos, a partir do exemplo de Jesus, dos seus discípulos e dessa mulher. Amém?